Hoje eu irei te apresentar 5 versículos que os calvinistas não gostariam que existissem dentro da Bíblia Sagrada. O movimento calvinista é um movimento teológico reformado do século XV, baseado no pensamento soteriológico de João Calvino. No ano de 1619 a 1620 foram organizadas uma série de reuniões para sistematizar a doutrina de Calvino, no que nós conhecemos como os cânones de Dort ou os 5 pontos de Calvino, apesar de que esses 5 pontos só foram ratificados 60 anos após a morte de João Calvino, e muitos acreditam que ele nem concordaria com esses pontos. O primeiro ponto enfatizado pela doutrina calvinista é depravação total, no qual em parte, nós aceitamos, em parte. Nós reconhecemos que o homem, ele inicia a sua vida sem nenhuma retidão, sem nenhuma chance de fazer aquilo que agrada a Deus, de cumprir os mandamentos espirituais de Deus. Só que os calvinistas, eles ampliam, elevam, são bem radicais no que diz respeito à depravação total. O segundo ponto enfatizado pela doutrina calvinista é eleição incondicional. Deus já escolheu de antemão aqueles que vão para o céu e aqueles que vão para o inferno, aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Sim, Deus, de forma soberana, já determinou quem vai ser salvo e quem não será. Quem já é eleito será salvo, mas aqueles que não são eleitos já estão predestinados ao inferno, segundo a concepção soteriológica calvinista. Mas nós sabemos que a eleição, ela não funciona assim. Deus não elegeu de forma parcial uns para salvação e outros para condenação, mas nós sabemos que Deus, de antemão, com base no seu conhecimento antecipado, da sua presciência, ele escolhe segundo aquilo que ele já viu. Deus já viu o chamado da salvação chegando, já viu quem aceitará o chamado e quem rejeitará, e aqueles que aceitam o chamado da salvação, Deus elege e Deus predestina. Não da forma que os calvinistas enfatizam, porém a eleição ela é em Cristo. Todos aqueles que estão em Cristo, que aceitam a Cristo como seu suficiente Salvador, estes são eleitos. O terceiro ponto da doutrina calvinista é expiação limitada. Acredita-se que o sacrifício de Cristo poderia salvar a todos, porém Deus escolheu não salvar a todos. O porquê? Eu não sei. Segundo a concepção soteriológica calvinista, Deus, ele poderia salvar a todos, mas não vai salvar a todos. Portanto, o sacrifício de Cristo não é para todos, somente para os escolhidos, somente para o grupo seleto, os favoritos de Deus. O quarto ponto da doutrina calvinista é graça irresistível. Ninguém pode dizer não ao chamado da graça, da salvação. Se você recebeu o chamado da graça, da salvação, mas disse não, não é porque a graça pode ser resistida, mas foi porque Deus já te predestinou para não aceitar a salvação. Segundo a concepção calvinista, Deus coloca, introduz no coração, nas intenções, no sentimento humano esta rejeição para com o Evangelho, para que eles não aceitem. Por quê? Porque Deus simplesmente já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser. Segundo a concepção calvinista. Portanto, ninguém pode resistir ou rejeitar a graça de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano. Na concepção calvinista, soberania de Deus e livre-arbítrio não ocupam o mesmo espaço. O quinto ponto da doutrina calvinista é perseverança dos santos. Acredita-se que um salvo não pode deixar de ser salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Um crente não pode cair da graça, apostatar da fé e deixar de ser salvo. Por quê? Porque ele é eleito para a salvação. Mas nós sabemos, biblicamente, que um crente ele está sujeito a perder a salvação. Por isso, Jesus nos admoesta a perseverarmos pela salvação. Nós somos cooperadores de Deus na salvação. Não que esta salvação esteja em nós de maneira nenhuma. O homem não pode se salvar. Torno a enfatizar, o homem por si só, ele não pode se salvar. Se nós cooperamos com Deus na nossa salvação, isto já é fruto da graça de Deus em nossas vidas. E esses 5 pontos calvinistas, na verdade, foi uma resposta a outro grupo reformado chamado remonstrantes.
adeptos do pensamento soteriológico de Armínio, que bem mais se coaduna a Bíblia Sagrada mais do que o pensamento de Calvino, porque na verdade esses pontos não foram definidos por Calvino, mas 60 anos após a sua morte, no ano de 1619 a 1620, no Sínodo de Dort, ou Dordrecht, na Holanda. Eu já apresentei aqui os 5 pontos que são o coração, o cerne da doutrina da teologia calvinista reformada. Agora eu irei citar 5 versículos para desconstruir principalmente o terceiro ponto da doutrina calvinista, que é expiação limitada. Você está preparado? Vamos então para o primeiro versículo. Mas antes de citarmos este versículo, aproveita, já se inscreve neste canal, Cristão em Questão. Se você não é membro, se você não é um cooperador deste canal, seja um cooperador hoje, faça uma aliança com este canal. O primeiro versículo a ser citado, esse praticamente todos conhecem, até mesmo uma pessoa que não é crente. João capítulo 3, versículo de número 16. Esse versículo é o coração do Evangelho, é o texto áureo do Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, mas se Deus amou somente os eleitos, e o sacrifício de Cristo é somente para os eleitos, para o grupo favorecido de Deus, para o grupo seleto de Deus, por que João escreve que Jesus reverbera da seguinte maneira: Deus amou os eleitos? Deus amou o mundo. O amor de Deus não é limitado, mas o amor de Deus se estende a toda a humanidade. Todos podem ter acesso e provar do amor de Deus. A obra de Cristo, ela não é limitada, apesar de o homem o limitar, não. Mas a obra de Cristo, ela abrange toda a criação de Deus, terra, céus, todo o universo, os céus, até debaixo da terra, é impactado, influenciado pelo sacrifício de Cristo. Portanto, o amor de Deus é para o mundo, o desejo de Deus é para o mundo. Deus deseja que todo o universo venha a ser salvo. O amor de Deus demonstrado ao mundo, que João nem consegue expressar, é para toda a humanidade, para todas as pessoas. Quero ressaltar uma coisa, porém, isso não é motivo para cair no universalismo. Há pessoas que creem que no final de tudo Deus vai salvar todos. Não. Deus vai salvar aqueles que aceitaram o meio providenciado em Cristo para a salvação. Estes serão salvos. Estes desfrutarão das bênçãos, das dádivas, das benesses de Deus. O segundo versículo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a quem? Aos eleitos? Não. A todos os homens. Enfatize isso. A todos os homens. E em todo lugar que se arrependam. Portanto, o apóstolo Paulo expressa que o desejo de Deus é o arrependimento para a salvação de todos os homens, toda a humanidade. Aqui é um termo genérico para todas as pessoas. O terceiro versículo está em Romanos, capítulo 5, versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre quem? Os eleitos? Não. Sobre todos os homens para a justificação de vida. A graça é ofertada não somente para um grupo seleto, os eleitos, mas para todos os homens. Apesar de que nem todos serão salvos por rejeição e resistirem ao Espírito Santo. Mas a graça está disponível, é para todos. Qualquer pessoa pode ter acesso à graça. E a nossa próxima referência bíblica se encontra na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículos de número 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos... É só os eleitos? Não. Que quer que todos os homens se salvem,
que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Paulo volta a enfatizar que o desejo de Deus é a salvação de todos os homens, de todo o mundo, de toda a humanidade, não somente os eleitos soberanamente por Deus, segundo a concepção calvinista sobre a eleição, mas é para todos. A salvação é para todos, porém nem todos aceitam a salvação. E o nosso último texto, e eu deixei por último porque esse texto é muito especial e eu não sabia, mas encontrei, e talvez você deva conhecer. Se encontra na primeira epístola do apóstolo São João, capítulo 2, versículo 2. Leia comigo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. O sacrifício de Cristo, a propiciação, não é somente pelos pecados da igreja, daqueles que estavam salvos no momento que João escreveu. Mas João diz que esta obra expiatória e maravilhosa, ela se estende não somente dentro da igreja local, mas se estende para todos os homens. Todos os homens podem ser salvos se aceitarem o chamado da graça. O sacrifício de Cristo não é limitado, mas ilimitado. Portanto, esses 5 versículos desconstroem a ideia de propiciação limitada preconizada pelo pensamento reformado calvinista. Esse é o nosso vídeo para hoje. Se você gostou, não se esquece do seu gostei. Não se esquece de se inscrever, ativar o sino e nos esperar até o nosso próximo vídeo. Nós estamos gravando vídeo constantemente, sempre atualizando o nosso canal. Amém? Que Deus em Cristo possa te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Comente aqui embaixo também o que você achou. Se você conhece mais alguns versículos, deixa aí.